Fala turma, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula sobre intoxicação exógena, também conhecida pelo nome de envenenamento. Eu tinha combinado com vocês que isso seria dado através de uma live, mas devido ao fator tempo, eu resolvi gravar essa aula e vou deixar aí para que você sempre tenha acesso a esse conteúdo no nosso Instagram, no nosso Facebook e agora também no nosso canal do YouTube, Rafael Quirino. Lembrando que você pode deixar aí no seu comentário, curte esse vídeo, deixa no comentário aí o que você achou e o que você pretende ouvir de conteúdo a mais, tá certo? Nós estamos sempre aceitando aí as suas dicas. É um conteúdo profissional para você que está se preparando para concursos, seleções, residências, bem como também para você que quer se capacitar um pouco mais para oferecer uma assistência mais segura, livre de danos durante o seu plantão. Seja você que já tem uma certa experiência na área ou você que está iniciando agora o seu plantão, aproveitando aí esse período de pandemia do Covid, do coronavírus. Tem muito colega sem experiência sendo contratado, está um pouco perdido, vai, enfrenta essa batalha, mas se capacita, estuda e aproveita esse conteúdo aí, tá? Compartilhe também com os seus colegas que você acha que está precisando. Meu nome é Rafael Quirino, eu sou enfermeiro, sou pós-graduado em emergência, sou servidor público no Hospital Instituto Dr. José Frota, na cidade de Fortaleza, um hospital de trauma, de emergência, ok? Sou analista comportamental, de perfil comportamental e também tenho formação em coaching. Então vamos começar aqui a nossa aula entendendo o que é intoxicação exógena ou envenenamento. Quando definimos isso, queremos dizer que ela ocorre quando o paciente entra em contato com alguma substância, sendo que a sua dose é nociva para o organismo, gerando aí alterações na funcionalidade de alguma parte do nosso corpo, no sistema cardiovascular, no sistema neurológico, no sistema endócrino, né? No sistema ocasionando, por exemplo, um distúrbio hidroeletrolítico, ok? Então, as intoxicações, durante o processo de intoxicação, ou seja, durante o processo de contato que o paciente tem com a substância, o organismo vai criar alguns metabólitos, causando essa instabilidade fisiológica. E vale ressaltar também que alguns pacientes não são sintomáticos, né? Nós chamamos de quadro assintomático e mesmo assim essa situação deve ser considerada uma emergência e a gente também tem que ficar atento a esse paciente. Bom, diante do primeiro contato que você tem com esse paciente, seja no pré-hospitalar ou no intra-hospitalar, você deve indagar algumas coisas, como por exemplo, qual é a idade dessa pessoa? É uma criança? É um adulto? É um idoso? É homem? É mulher? Isso é uma pergunta sumariamente importante. Outra coisa que você deve analisar é qual é a substância. É óbvio que em alguns casos você não vai conseguir, mas essa pergunta ela deve obrigatoriamente existir. Qual substância foi a responsável por ocasionar essa sintomatologia no paciente? Outra coisa também é onde ocorreu, né? Por exemplo, esse contato surgiu no ambiente do trabalho dessa pessoa, foi numa indústria, né? Foi num local onde são produzidos fogos de artifício, por exemplo, né? Em que local isso aconteceu? Foi no ambiente domiciliar, tá certo? E, se possível, a dose, a quantidade que o paciente teve contato. Outra coisa muito importante que deve ser indagada é saber como aconteceu. Se ela foi acidental ou não intencional, né? Se foi um acidente ou se foi intencional, ou seja, foi, por exemplo, um quadro de tentativa de suicídio. Há quanto tempo isso aconteceu é outra indagação, porque algumas condutas não poderão ser realizadas dependendo do tempo em que o paciente teve contato com essa substância. E o que já foi feito, né? Por exemplo, se você já está no seu plantão, recebe o paciente trazido por uma equipe do SAMU, do Corpo de Bombeiros, ou por familiares curiosos, por exemplo, né, algumas pessoas que ajudam ali, se já foi realizado alguma conduta, tá certo? Para que a gente não torne o atendimento, a assistência, o manejo repetitivo, podendo gerar iatrogenias, por exemplo. A forma
que o paciente entrou em contato, é muito importante, né? Se foi através da ingestão, ou seja, da via oral, porque aí nós vamos realizar uma conduta específica. Se foi através da inalação, né, das vias aéreas, a conduta já é outra. Se foi através da administração, por exemplo, parenteral, através da injeção, muito comum nos pacientes que estão fazendo algum tratamento de alguma substância, como, por exemplo, opioides, né? Podem causar intoxicação, morfina, podendo gerar um rebaixamento do padrão respiratório, e a conduta já é outra. E se foi contato com a pele do paciente, e aí a conduta também é outra. Então é muito importante você saber a forma que o paciente teve contato com essa substância, ok? Bom, sintomatologia, quais são os sinais e os sintomas que o paciente apresenta, são variáveis conforme o tipo de substância, conforme a via, conforme a forma. Por exemplo, nós teremos aqui como sintomatologia crises convulsivas, quando o paciente entra em contato com uma dose nociva de antidepressivos, cocaína, inseticidas. Nós teremos aqui como sintomatologia dificuldade respiratória, quando o paciente entra em contato com gás cianeto, por exemplo, né? Gás carbônico, ok? Também é muito comum. Como manifestação clínica, nós teremos quadros hemorrágicos, quando o paciente entra em contato com chumbinho, né, o famoso carbamato, o famoso chumbinho, varfarina, por exemplo. Teremos aqui como sintomatologia, né, quadros anticolinérgicos, né, a famosa, por exemplo, midríase, sudorese, cialorreia, quando o paciente entra em contato com organofosforados, né, que são os famosos agrotóxicos, né, ele vai apresentar um quadro de miose, ok? Antidepressivos tricíclicos, ok? Então, a sintomatologia, ela é muito variável, dependendo do tipo de substância que o paciente teve contato, né? Alterações do estado mental, como, por exemplo, medo, angústia, ansiedade, alucinações, quando o paciente entra em contato com drogas alucinógenas, como o êxtase, ok? Enfim, então é necessário que a gente tenha sempre em mente esse detalhe, tá certo? Como conduta, qual é o manejo? O que nós vamos fazer com esse paciente? Bom, a prioridade, pessoal, nesses pacientes é identificar situações que estejam ameaçando a vida do mesmo. Então, todo paciente que chegar na sua emergência ou que você for atender ele no pré-hospitalar, a primeira conduta é a estabilização clínica, através do manejo do ABCDE, a abordagem primária. Você vai avaliar as vias aéreas do paciente, você vai avaliar o padrão respiratório, você vai avaliar o padrão circulatório desse paciente, você vai avaliar o nível de consciência e você vai avaliar o nível de exposição com relação à temperatura. Então, você vai priorizar as letras A, B, C. Via aérea deve estar pérvia, padrão respiratório deve ser eficaz e sistema cardiovascular deve estar funcionando de forma adequada, né? Essas são as prioridades no exame imediato, oferecendo assim uma estabilidade clínica, diminuindo o risco de morte para só aí ir para a segunda etapa, que é tentar identificar qual foi a substância, qual é o agente, né, intoxicante, e a partir disso iniciar o processo de descontaminação do paciente, ok? O processo de descontaminação do paciente envolve a interrupção da contaminação, e aí nós podemos iniciar, por exemplo, com a remoção de roupas, lavar o corpo do paciente. Por isso que é importante eu saber qual foi a forma de contato que o paciente teve, né? Se foi via inalatória, por exemplo, com gás carbônico, eu já vou iniciar a descontaminação através da oferta de oxigênio para esse paciente. Vou também realizar, dependendo do tempo de contato que o paciente teve com essa substância e do tipo de substância, vou fazer lavagem gástrica, carvão ativado. Vamos já falar sobre isso de forma mais aprofundada. E a terceira etapa é nós vamos tentar identificar se esse agente intoxicante possui algum antídoto específico, né? Algumas drogas, alguns produtos que causam intoxicação
não possui o antídoto específico, que é uma substância que neutraliza o efeito da outra droga, que no caso é a droga intoxicante. Como, por exemplo, pacientes que fazem uso de morfina podem sofrer intoxicação, né, pelo uso dos opioides, como por exemplo morfina, tramal, e como droga que corta o efeito dos opioides, nós temos a naloxona. Né? Então, o antídoto específico é interessante. E a quarta etapa é manter a estabilidade clínica desse paciente, manter a monitorização, realizar o tratamento sintomático, né? Ou seja, baseado nos sinais e nos sintomas, nós vamos oferecer um tratamento para esse paciente. Tá? Vale lembrar que na emergência nós temos que iniciar a monitorização desse paciente imediatamente, tá? Então, como monitorização, você vai checar os sinais vitais, né? Lembrando que envolve pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor, tá? Então, é fundamental que eu tenha esses parâmetros. Eu também vou monitorizar no paciente a saturação periférica de oxigênio, tá certo, desse paciente. Eu vou avaliar o nível de consciência, principalmente, por exemplo, através da escala de coma de Glasgow, né? Vou avaliar a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Lembrando que eu também tenho que avaliar a reação das pupilas do meu paciente. Vou fazer a avaliação da glicemia capilar do meu paciente, ok? Devo puncionar um acesso venoso calibroso, de preferência 2 acessos venosos, e antes de iniciar a administração de qualquer substância, é muito importante que a gente faça a coleta de sangue para identificação de algumas alterações laboratoriais, né? Como, por exemplo, eletrólitos, glicemia, hemograma, né? Ureia, creatinina, tá certo? Ou outros exames, conforme o protocolo da instituição. É muito importante também a gente já deixar preparado material para via aérea avançada, ok? Por exemplo, intubação orotraqueal, cricotireoidostomia, traqueostomia, máscara laríngea, tá? Conforme o protocolo da instituição, conforme os materiais que você dispõe naquele momento. Outra conduta que talvez seja necessário a gente dar início é a administração do carvão ativado, ok? Lembrando que para fazer a administração do carvão ativado é muito importante que o meu paciente esteja com um bom nível de consciência para não prejudicar a via aérea dele. Caso contrário, não vai ser, é óbvio, contraindicado, mas eu tenho que proteger a via aérea do meu paciente, como, por exemplo, fazendo uma via aérea avançada, como uma intubação. Como é que age o carvão ativado? Ele funciona adsorvendo, AD com D de dado, né? Ou seja, ele funciona aderindo. Então, vamos imaginar que isso aqui é o produto intoxicante que adentrou a minha via digestiva, né? Eu só uso o carvão ativado pela via digestiva. E aí o carvão ativado, ele vai aderir, né, aderir-se ao redor desse produto intoxicante. E aí ele não é absorvido pelo trato intestinal, ou seja, ele vai passar, né, ele vai funcionar como uma espécie de proteção desse produto nocivo, né, ele vai passar direto pelo trato gastrointestinal, sendo eliminado junto com as fezes, ok? Então, só que existe algumas informações quanto ao tempo em que ele tem efeito. Então, quanto mais rápido ele for iniciado, ele for administrado, melhor é para o organismo do nosso paciente, para que o veneno, para que o produto, para que a droga não seja absorvida pelo sistema intestinal e assim não dê início ao quadro sintomatológico. Então, o ideal é que ele seja administrado com no máximo 1 hora após o processo da intoxicação, do envenenamento. É por isso que é importante você colher a história do paciente e identificar quanto tempo fez que esse paciente teve contato com essa substância, tá certo? Outra coisa muito importante que o nosso colega, né, do plantão, o enfermeiro, deve avaliar se o paciente tem movimentos peristálticos. Caso haja uma ausência dos ruídos hidroaéreos, né, como é que você vai ouvir isso, identificar isso através da ausculta dos quadrantes abdominais. Na ausência de ruídos hidroaéreos,
tá? Essa droga não é recomendada porque ela pode potencializar o quadro de constipação e mesmo também, como eu não tenho movimentos peristálticos, essa substância não vai ter efeito no processo eliminatório, tá? Então, a gente vai estar aí perdendo um pouco do nosso tempo e ampliando as reações adversas, ok? Com relação à lavagem gástrica, né, o ideal também é que o paciente esteja com no máximo 1 hora do processo de intoxicação. Após esse período também, essa conduta ela perde a sua eficácia, tá certo? A grande maioria das instituições trabalham sim já com o protocolo de 1 hora, tanto para lavagem gástrica como para carvão ativado. Algumas ainda trabalham com até 2 horas para o carvão ativado. Ok? E a lavagem gástrica, eu preciso que o paciente tenha uma sonda nasogástrica, né? Mais uma vez aí, o produto, a forma de intoxicação ocorreu através da via, né, da ingestão, né? E eu vou administrar soro fisiológico. Eu tenho que posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo, tá? Lembre bem disso, não é direito, é esquerdo, em decorrência da posição anatômica do estômago. Isso impede ou diminui a chance da substância tanto dar continuidade no seu percurso para o intestino, sendo absorvida e causando os seus efeitos, bem como também diminui o risco de broncoaspiração, certo? Então eu vou passar uma sonda nasogástrica, vou confirmar o posicionamento da sonda nasogástrica com a ausculta no epigástrico, introduzindo 20 ml de ar, né? Lembrando que eu tenho que aspirar esses 20 ml de ar, caso contrário eu vou aumentar a chance do paciente ter um quadro de vômito e aumentar assim o risco de broncoaspiração, desconforto, né, abdominal, e vou introduzir soro fisiológico. Quanto de soro fisiológico eu vou introduzir? Eu vou administrar o soro fisiológico, vou aguardar o retorno desse soro, que ele vai voltar com a presença, né, misturado com o produto intoxicante. Então, eu vou administrar quantas vezes forem necessárias, até que o soro fisiológico retorne completamente límpido, ok? Completamente limpo, sem nenhum conteúdo do produto intoxicante. E aí, na terceira etapa, como nós vimos, eu vou precisar saber caso eu tenha descoberto qual foi o produto intoxicante, eu vou tentar também descobrir se ele possui um antídoto específico, né? Então, algumas substâncias, são poucas delas, que elas possuem o seu antídoto, ou seja, a substância que neutraliza o efeito de outra. Como, por exemplo, como eu já disse aqui, os opioides, produto que é o antídoto dele, é a naloxona, né? Os benzodiazepínicos, né? Como exemplo aí, o diazepam, nós teremos o flumazenil, monóxido de carbono, nós teremos a administração de oxigênio, organofosforados e carbamatos, né? Organofosforados são os agrotóxicos, carbamato, famoso chubinho, nós teremos a atropina, pralidoxime, enfim, nós temos que tentar descobrir, porque isso ajuda muito mais na recuperação do nosso paciente. Como conduta também, em alguns casos é solicitado aí a eliminação extracorpórea da toxina, né? Tentar eliminar de forma mais rápida, de forma mais massiva, e uma das principais condutas é iniciar o processo de hemodiálise nesse paciente. A finalidade é eliminar também o mais rápido possível. Manter a estabilidade clínica, o que eu vou monitorizar no meu paciente após tudo isso, ou seja, durante o cuidado, né, imediato no paciente e após a estabilização clínica. Eu vou sempre monitorizar principalmente sinais vitais do nosso paciente, é muito importante. Geralmente é feito de hora em hora, a cada 2 horas, nos primeiros momentos, nas primeiras horas. A quantidade de vezes é variável conforme o protocolo da instituição, conforme o protocolo, né, conforme a gravidade do caso. É muito importante você avaliar, por exemplo, presença de desconforto respiratório, fazer a ausculta respiratória para identificar a presença ou ausência de murmúrios vesiculares, né? Nós vamos avaliar se o paciente está fazendo uso da musculatura acessória, né? Está com aquela contração da musculatura acessória abdominal, da aleta nasal, como é que está o valor da saturação periférica de oxigênio, como está o valor da gasometria, tá? Meu colega enfermeiro plantonista, e principalmente tanto do pré-hospitalar quanto do intra, dos serviços de saúde,
Pegue os exames laboratoriais, olhe os exames laboratoriais, identifique quais são as alterações, comunique ao médico plantonista para que ele tome as devidas condutas, mas pegue, olhe esses exames também, tá? Isso é muito importante. Avaliar queixas, né? O paciente vai lhe dizer, por exemplo, que está com sensação de falta de ar, tá certo? Para aí, a finalidade é tentar identificar o maior número de informações possíveis, de sinais e sintomas que estejam aí ameaçando a vida do paciente. E muitas vezes o paciente melhora e aí você não monitoriza esse paciente, ele pode piorar e você não perceber, só percebe quando ele deteriora muito rápido. Então a gente precisa estar sempre atento, ok? Então, fazer controle hídrico do paciente, avaliar o balanço hídrico, né? Mas não só isso, avaliar, por exemplo, o turgor cutâneo da pele, se há ressecamento da mucosa, queixa muito intensa de sede, perca de peso, ok? Avaliar também os exames laboratoriais no que diz respeito aos valores dos eletrólitos, né? É muito importante avaliar constantemente o nível de consciência desse paciente, se está consciente, orientado em tempo, espaço e pessoa, né? Avaliar a escala de coma de Glasgow. Às vezes esse paciente rebaixa de forma muito intensa, às vezes ele entra num quadro de sonolência e você não percebe, né? Às vezes é uma letargia ou então é um torpor, lembrando que letargia é um sono leve, né? Ele acorda ao chamado torpor, eu preciso fazer um estímulo no meu paciente, ok? Avaliar a necessidade de medicações ansiolíticas, sedativas, tá? Avaliar a necessidade, por exemplo, de medidas de contenção física. Lembrando que medidas de contenção física devem ser prescritas por um profissional médico, tá? Você não pode estar realizando sem a prescrição, isso está inadequado, ok? Então, nós temos que estar atento a tudo isso no nosso paciente. Muito cuidado com os pacientes que chegam vítimas de intoxicação, tanto no pré-hospitalar quanto no intra, e são assintomáticos. Esses pacientes, eles não devem ser menosprezados devido à ausência dos sinais e dos sintomas. A gente tem que manter, sim, a observação constante, a observação clínica, tá, desses pacientes, de preferência numa instituição de saúde, ok? Porque ele pode deteriorar alguns minutos ou algumas horas depois e isso pode se agravar, né? E vale ressaltar que algumas instituições de saúde não possuem esse protocolo, não possuem uma equipe adequada para atendimento desses pacientes, né? Não possuem uma estrutura de recursos humanos e materiais. E aí, diante disso, é muito importante que essa instituição tente, ao menos, manter contato constante com o centro de intoxicação do seu estado, porque diante da chegada desses pacientes, você pode entrar em contato via telefone, né, outra forma de contato aí, para que você possa ajudar a mais um paciente aí a ter uma maior chance de sobrevivência, ok? Então, se você gostou dessa aula, desse vídeo, curte, compartilha com os seus colegas e deixa aí nos comentários qual é o próximo conteúdo que você quer ter, tá certo? Lembre-se, sucesso não é dom, sucesso é músculo, é suor, é construído, é disciplina. Um forte abraço.